A violência doméstica não surge do nada, sabe? Na maioria das vezes, ela é o ponto final de uma série de lições aprendidas. E para a gente entender como parar com isso, primeiro a gente precisa entender como essa violência é ensinada. Olha, a nossa análise de hoje parte de um estudo acadêmico muito importante, de Silvio e seus colegas, que tentou decifrar exatamente essas lições. Eles foram a fundo nas raízes do comportamento violento de homens que já estavam sendo processados criminalmente por agredir suas parceiras. A pesquisa toda foi guiada por uma pergunta central, uma que, vamos combinar, assombra todo mundo. Onde exatamente é que começa a violência contra a mulher? E a resposta não está em um único momento, mas sim em todo um processo de aprendizado. E para encontrar essa resposta, a equipe de pesquisa foi assim direto na fonte. Eles fizeram entrevistas bem profundas com 13 homens no Brasil, todos eles já lidando com as consequências legais dos seus atos. O objetivo era entender a história de vida deles e o que eles aprenderam sobre o que é ser homem. Ok, vamos mergulhar em como eles chegaram nessas conclusões. O estudo achou um padrão bem claro, que a gente pode quebrar em algumas lições específicas, sobre masculinidade, infidelidade, o papel de provedor, o uso do poder e, por fim, como a gente pode começar a desaprender tudo isso. Então, o ponto de partida da investigação foi focar em como a masculinidade é construída. A ideia não era só entender o ato violento em si, mas sim as crenças e os valores que dão base para ele. E a primeira grande descoberta do estudo já mostra uma visão bem distorcida e, francamente, perigosa sobre relacionamentos e lealdade. O que é mais chocante, talvez, é que para esses homens a infidelidade não era vista como um erro, uma falha moral, uma traição. Pelo contrário, foi algo ensinado e percebido como uma parte essencial do que significa ser homem, quase como um direito que vinha com a masculinidade deles. Essa fala de um dos entrevistados é de arrepiar, né? Ela mostra direitinho como a infidelidade era uma forma de afirmar a própria identidade, ao mesmo tempo em que um padrão completamente diferente e super rígido era exigido da parceira. Agora vamos para a segunda lição que os pesquisadores identificaram, e essa aqui está ligada ao dinheiro e ao papel do homem como pilar financeiro da casa. Aqui, a ideia de provedor não é só sobre pagar as contas, de jeito nenhum. Ela se torna uma ferramenta de controle. Por serem os únicos responsáveis pelas finanças, esses homens acabavam desenvolvendo um sentimento de posse sobre a parceira, usando a dependência econômica para justificar o domínio deles. E essa ideia de ser o provedor, de novo, não surgiu do nada. É uma lição aprendida em casa. Essa citação de outro entrevistado mostra o orgulho que ele sentia nesse papel, um orgulho que vinha direto dos ensinamentos do pai, transformando o sustento da família num ato de poder. E isso tudo nos leva para a terceira lição, que meio que amarra as outras duas. A crença de que o homem deve ter o poder absoluto sobre a família. O que esses homens aprenderam basicamente foi observando os pais e outras figuras masculinas. Eles aprenderam que a casa tem uma hierarquia bem rígida. E nessa hierarquia, o homem está lá no topo, com o direito de impor as regras, de tomar todas as decisões e de exigir obediência sem ser questionado. Olha, o que esse participante fala aqui não deixa nenhuma margem para dúvida, né? Ele descreve o pai como patriarca e admite abertamente que ele repete o mesmo comportamento na família dele, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Bom, e quando a gente junta essas três lições, um padrão começa a se formar. Um padrão bem claro e muito destrutivo. Não são coisas isoladas, mas sim peças de um sistema de crenças. Então, aqui está o ponto central. Essas ideias não estão separadas. Uma coisa alimenta a outra, sabe? A crença no direito de ser infiel reforça a ideia de posse. O papel de provedor vira a ferramenta para exercer essa posse. E o mandato do poder se torna a justificativa final para a violência quando esse controle é desafiado. As conclusões dos pesquisadores são um verdadeiro alerta. A masculinidade que leva à violência não é algo biológico, mas sim um comportamento aprendido, muitas vezes dentro da própria família. Isso acaba criando uma lógica interna que justifica o controle e a agressão. Mas tem uma boa notícia: o que é aprendido pode ser desaprendido. O estudo nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. A violência é resultado de um ensinamento. Então, se essas lições tão destrutivas são ensinadas, qual é o nosso papel como sociedade em ensinar e em ser modelo de uma masculinidade diferente, uma baseada no respeito, na parceria e na igualdade?